paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. Estamos aqui hoje trazendo mais um resumo de livro dentro dessa proposta da igreja, da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Inhaúma, que é de todo sábado. Trazer um resumo, trazer alguns apontamentos sobre livros que sejam edificantes, que sirvam para abençoar e edificar a igreja e o povo de Deus. Hoje vamos falar desse livro aqui. Oração, o exercício contínuo da fé. Esse livro é do reformador francês conhecido João Calvino. Ele viveu entre 1509 e 1564 e ele era um grande erudito. Apesar de ele ser conhecido por pregar de forma muito clara, por expor a palavra de Deus de uma forma muito clara, os escritos de Calvino, eles são um pouco diferentes, porque além de Calvino pertencer a uma cultura diferente da nossa, né, ele era francês, apesar de ele ter vivido numa época bem diferente da nossa, quase 500 anos atrás, né, ele tem uma outra diferença que é muito importante. Na época em que ele viveu, um livro não era algo tão acessível à população geral como é hoje. Então, naturalmente, havia uma certa elitização do público mesmo que tinha acesso aos escritos. A literatura como um todo era muito mais rebuscada, era muito mais elitizada. O João Calvino, ele era um grande erudito da sua época, né? Então todos esses fatores juntos acabam trazendo algumas dificuldades, algumas vezes com textos, né, que nós temos aí de autoria dele. E é bom a gente entender o contexto em que um livro está inserido, porque muitas vezes isso ajuda a gente a ler melhor, a compreender melhor aquilo que está se passando, aquilo que estava sendo intentado pelo autor na transmissão daquele conhecimento. Então, a gente partindo aí desse ponto, a gente já pode começar a se inteirar mais sobre a realidade desse livro. Essa época também ela era muito marcada durante ainda alguns séculos, isso perdurou também, por uma prática muito comum entre autores eruditos diversos, né, que muitas vezes tratados longos, extensos, até mesmo livros eram escritos de forma a você estabelecer uma tese, e outras vezes a resposta a esses tratados, a esses livros, vinha de outros autores na forma de outro livro ou um outro tratado muito grande. Então era muito comum haver esse diálogo acadêmico na época, né? Então tudo isso era muito distante da população geral. Então a gente precisa estabelecer esse primeiro ponto de partida aí. E a gente precisa entender também que João Calvino tem a sua grande obra, né, as conhecidas institutas, né, a instituição da religião cristã. Na realidade, esse livrinho que a gente vai falar aqui hoje, uma parte sobre ele, ele é uma parte, na realidade, das institutas de Calvino. Então, a editora Vida, em comemoração aqui aos 500 anos da Reforma, acho que não dá para ver um pouco na câmera, mas no ano de 2017, um pouco antes, na verdade, 2016, lançou essa coleção comemorativa dos 500 anos da Reforma, trazendo 3 livros com escritos de Calvino, Lutero e John Knox. E esse livro, como nós já falamos, ele na verdade é uma parte do grande escrito, da grande obra da vida de Calvino, que são as Institutas. E esse livrinho ele é dividido em 52 capítulos, que são capítulos bem curtos. Se eu não me engano, o maior deles tem 4 páginas apenas. Então, apesar de ser uma linguagem aí
rebuscada, de se tratar de uma pessoa, digamos assim, um pouco distante da nossa realidade. O público também para o qual ele estava se destinando, na realidade, a dedicatória das Institutas é para o rei católico da França, né, que tinha como intenção expor a doutrina cristã, a doutrina bíblica que os reformadores estavam defendendo, mostrar o erro da Igreja Católica Apostólica Romana. Enfim, apesar dessas diferenças todas, apesar dessas distinções, eu creio que o formato no qual ele está escrito pode ser um fator que vai ajudar a gente a transpor essa barreira para o entendimento. São 52 capítulos, eles são curtos e a gente pode fazer uma leitura ainda melhor a partir disso que a gente vai fazer aqui agora, que é o que? Mostrar um panorama do livro. Na realidade, ele está dividido em 8 grandes seções, né? Então, nós vamos tratar aqui de 5 dessas sessões e vamos falar da conclusão. 2 dessas sessões, elas vão ficar para um outro vídeo, para uma outra oportunidade, que a gente possa se aprofundar ainda mais no conteúdo. Então, vamos dar início aqui ao nosso resumo. A primeira sessão, ela abrange os 2 capítulos iniciais. Como nós já falamos, esse livro é parte de uma obra maior, né? Então, na realidade, nessa primeira sessão, nos 2 primeiros capítulos, Calvino ele vai estabelecer uma conexão entre os assuntos que ele já trabalhou na obra até aquele momento e o assunto da oração, que é o assunto que está sendo introduzido aqui. Ele vai resumir o conteúdo anterior, né, de forma muito sintética mesmo, dizendo que o ser humano ele é destituído de todo bem, que não pode obter a própria salvação. Então aqui, logo nas páginas iniciais, ele já faz esse trabalho de fazer uma breve recapitulação dos assuntos que já trabalharam, e isso posteriormente ficou conhecido aqui, né, no meio teológico como a doutrina da depravação total e o entendimento monergista, né, de que a salvação ela pertence ao Senhor. O ser humano ele é incapaz de alcançar pelo seu próprio merecimento, pelas suas próprias capacidades, pelos seus próprios méritos. Ele é incapaz de obter a salvação. E esse é um ponto central, não somente, primeiramente, da Bíblia, né, mas também de toda a obra de Calvino como um todo. Ele faz essa recapitulação e aí ele mostra. Por causa disso, nós cremos que as nossas necessidades, né, os nossos defeitos, eles podem ser supridos, né? Aquilo que falta em nós pode ser completado somente pelo nosso Deus, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos entender a necessidade de implorar a Ele, através da oração, tudo aquilo que nós, na nossa miséria, nós não conseguimos obter, certo? Da mesma forma que uma criança vai clamar ao seu pai, à sua mãe, pelas suas necessidades que ele deseja satisfeitas, é assim que nós devemos clamar ao nosso Deus. Ele vai escrever o seguinte: nenhuma palavra pode expressar com suficiência a necessidade e utilidade do exercício da oração. A nossa única segurança, né, ela reside em nós invocarmos a Deus para que Ele venha manifestar em nós as suas perfeições. Então, nós somos abençoados, nós recebemos de Deus o alívio na nossa vida, porque nós temos plena certeza de que nenhum dos nossos males, nenhum dos nossos defeitos, das nossas dificuldades está oculto, né, diante de Deus, o nosso Pai, e que Ele, na sua perfeição, instituiu a oração, que é um meio que vai nos ligar e fazer com que
nós, na nossa imperfeição, sejamos abençoados pela perfeição de Deus. Da mesma forma que na nossa salvação não há esperança nenhuma nas nossas próprias forças, né? Olhando aqui para a questão da vida, do nosso diário, da nossa lida constante, né? Não há esperança para nenhum de nós, em nós mesmos. Apenas através da oração nós podemos ter aí as nossas necessidades, sejam elas quais forem, satisfeitas. E podemos ter a certeza e podemos ser abençoados através do exercício da nossa fé, que é a oração. A segunda sessão, ela contém apenas um capítulo, terceiro, né? E Calvino ele vai responder aqui uma objeção comum de que as nossas orações elas são inúteis porque Deus já conhece as nossas necessidades, né? Então isso é até uma pergunta que surge muito quando você está num meio em que você está defendendo a fé. Ocorre muito com novos convertidos, por exemplo. Então a pessoa questiona, né, por que eu vou orar se Deus já conhece todas as minhas necessidades, se Deus já conhece o meu coração, se Deus já sabe de todas as coisas? A resposta que Calvino traz a partir da palavra é a seguinte: a oração ela foi ordenada, foi instituída por Deus por nossa causa. Não é para que Deus fique sabendo. A oração ela não serve para nós comunicarmos a Deus, informarmos a Deus alguma coisa que Ele não saiba. Pelo contrário, a oração ela foi ordenada por Deus para que nós, meros seres humanos, possamos reconhecer que toda honra é de Deus. Toda bênção que nós podemos receber provém de Deus. O simples ato de nós orarmos a Deus, de nós elevarmos as nossas vozes, né, e reconhecermos que nós dependemos dele, fala por si mesmo, né, que a grandeza é de Deus, que a glória é toda de Deus e que Ele é o nosso provedor. Além de ser Deus Salvador, Ele é o Deus provedor. Então nós elevamos a nossa voz a Ele não para comunicar, não para que Ele fique sabendo, para que Ele aprenda alguma coisa, porque Ele não precisa de nada disso. A oração ela foi instituída por nossa causa, para que nós possamos ter um meio de constantemente reconhecer, lembrar a nossa mente de que Ele é Deus provedor, de que Ele é maravilhoso, de que Ele é grandioso, de que tudo que é bom provém dEle. Ele dá um exemplo, que é o exemplo do profeta Elias, 1 Reis 18, versículo 42. Mostra que Elias orou incessantemente, mesmo já tendo recebido a promessa de que viria a chuva depois daquele grande período de seca que o reino de Israel experimentou. Ele ora incessantemente, ele manda o seu serviçal 7 vezes observar. Então, mesmo já tendo a certeza do cumprimento, Elias dá um exemplo de perseverança na oração. Por quê? Porque ele não está nada mais nada menos do que reconhecendo que Deus ele é digno, de que Deus ele é provedor e de que nós devemos de certa forma treinar a nossa mente. Esse é um motivo constante no livro, inclusive aqui na parte do título que ele fala do exercício, né? Nós devemos lembrar constantemente a nossa mente de que nós dependemos do nosso Senhor. O nosso Deus ele é toda a fonte. Nós somos incompletos, nós somos imperfeitos. Ele fala aqui que o exercício da fé, né, através da oração, ele vai despertar a nossa mente da preguiça espiritual, né? E ele dá também 3 passagens dos Salmos que sumarizam um pouco do que ele ensinou no capítulo. Salmo 145, 18. A versão utilizada aqui é a Nova Versão Internacional, se não me falha a memória, tá? O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Salmo 145, 18, como já falamos. Salmo 34, versículo 15.
Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Por fim, Salmo 121, versículo 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Ou seja, a oração foi instituída por nossa causa. Não precisamos que Deus seja comunicado dos nossos anseios, das nossas petições. Ele já conhece todas as coisas. Mas precisamos, pelo pecado que habita em nós, ter a disciplina de lembrar sempre a nossa mente, o nosso coração, de que nós somos criaturas que dependem do Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso provedor. Terceira seção do livro, capítulos 4 a 16. Nós temos aqui uma seção muito interessante, onde Calvino coloca um foco sobre 4 regras específicas para as orações. A primeira regra, talvez seja a mais importante de todas, é reverência a Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pregam por aí, às vezes até mesmo falando coisas inventadas, né? Não estão na palavra de Deus, sobre você pegar no sono porque você pode dormir no colo do Pai, falando sobre o que importa não são as suas palavras, são as intenções. Gente, oração é coisa séria. Oração necessita de reverência. O próprio ato de você orar, como nós já vimos aqui, revela que nós estamos em um déficit com Deus. Ele é inteiramente superior a nós, e o próprio ato de você elevar a sua voz em oração a Deus já está reconhecendo a sua insuficiência, a sua carência diante de Deus. Então esse ato não pode ser feito de qualquer maneira, de forma displicente, de forma impensada. É necessário nós termos reverência nas nossas orações. Nós precisamos elevar a nossa mente, dar importância à oração. Se nós não fizermos isso, nós estamos fazendo pouco caso da santidade e da dignidade de Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso provedor, que é a quem nós oramos. Nós devemos ter a oração como um momento de suma importância. Esse momento merece toda a nossa reverência e por isso nós devemos evitar, né, as distrações, questões fúteis, coisas que no fundo revelam uma ausência de temor a Deus, né? Ele orienta que nós devemos buscar orar no Espírito, com o auxílio do Espírito Santo ao nosso lado. Orar com os nossos lábios, com os nossos corações, como Paulo vai ensinar em Romanos capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 14. A segunda regra para a oração é que nós devemos sentir verdadeiramente, e aí ele fala como se fosse uma fome ou uma sede muito intensas, né? Nós devemos sentir as necessidades que nós estamos apresentando em oração. Ele fala de 3 erros aqui, né? Nós devemos evitar as orações formais e superficiais, quer dizer, aquelas fórmulas prontas, aquelas orações que sempre são carregadas de mesmice, que não se aprofundam nas questões que nós estamos levando a Deus, né? Ele fala que nós devemos evitar. Devemos evitar também, como Jesus condenou com os fariseus, né, as orações hipócritas e as orações que não trazem uma consciência do nosso pecado. Olha que coisa séria, irmãos. Nós não devemos agir como aquele homem que batia no peito e agradecia por não ser um pecador, como aquele que estava ali ao seu lado. Nós devemos ter pessoalmente a consciência do nosso pecado. Vamos voltar nesse assunto mais à frente, tá? E em terceiro lugar, ele fala novamente aqui do erro de fazer uma oração de maneira distraída e descuidada, né? Novamente aí, porque ela merece toda a nossa reverência. Mas tratando aqui desse assunto de nós termos a
esse sentimento, esse senso da necessidade da oração. Ele vai falar sobre orar em todo tempo, usando o exemplo de Efésios 6,18, orar arrependidos dos nossos pecados, como ele cita em Isaías, capítulo 1, versículo 15, e orar com um coração que deseja agradar a Deus, mais do que a si mesmo. Terceira regra para a oração. Todo orgulho deve ser suprimido. Orgulho não combina com oração. Ele traz exemplos aqui dos profetas. Ele vai falar de Daniel e Davi, que de maneira muito direta eles declararam que eram culpados e insuficientes diante de Deus. Daniel 9, 18 a 20, ele vai falar a expressão: não pedimos por sermos justos, mas por tua misericórdia. Salmo 143, versículo 2, Davi vai falar: ninguém é justo diante de ti. Ele fala também das orações de Isaías e de Jeremias, né? Isaías 64, 6 traz uma expressão conhecida: somos como um impuro, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos diante do Senhor. E Jeremias 14, 7, embora nossos pecados nos acusem, age por amor do teu nome, ó Senhor. Ele faz até inclusive uma citação de um livro apócrifo atribuído ao profeta Baruque, mas o ensinamento aqui é claro: abrir mão do orgulho e confessar humildemente os nossos pecados diante de Deus, né? Isso é que vai levar a mim, que vai levar a você a experimentar a misericórdia de Deus. Esse benefício ele só pode ser obtido através de uma oração sincera, piedosa, né? Isso não pode ser alcançado por alguém que ora se considerando justo, se considerando livre de pecado, como alguns vêm trazendo aí com suas heresias. 1 João 1,9, texto conhecido dos irmãos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos reconhecer quem nós somos diante de Deus. Por fim, a quarta regra para a oração é a seguinte: a confiança inabalável de sermos ouvidos nos incentiva a oração. Então, é como se fosse uma retroalimentação aí que Calvino está trabalhando. Nós confiamos que Ele nos ouve e a oração nos impulsiona a reforçar essa confiança. E porque nós confiamos, nós somos impelidos a orar ainda mais. E aí ele vai comentar também que o arrependimento e a fé, eles andam de mãos dadas, né? E ambos devem estar presentes na oração. Então, quando nós elevamos as vozes a Deus e oramos, precisamos carregar em nós um sentimento de que nós temos consciência do nosso pecado, estamos arrependidos diante dele, e também fazer isso com fé, na certeza de que ele nos ouve, na certeza de que ele nos responde e na certeza de que ele é o nosso provedor. Então, esse Deus que nos dá todas as coisas de que necessitamos, ele nos responde e o nosso ser é transformado através da oração, de maneira que a gente deseja ainda mais intimidade com o nosso Deus, com o nosso Salvador, com o nosso provedor. E nós temos aí a nossa esperança alimentada mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. E a conclusão, né, dessa sessão sobre as regras da oração traz uma ressalva importante, que é o seguinte: olha, não adianta. As orações são aceitas por Deus pela graça, não pela observância direta dessas regras. Essas regras são modelos, certo? São ideais a serem atingidos, extraídos das Escrituras Sagradas. Nós não conseguimos aplicá-las perfeitamente, mas devemos tentar isso em todo o tempo.
Deus, ele escuta as nossas orações, ele atende as nossas orações pela sua bondade, pelos méritos de Jesus Cristo, né? Somente por isso. Não porque nós conseguimos aí, de maneira supersticiosa, cumprir todas as regras de uma oração. Não, esses são princípios que devem ser buscados. As sessões de número 4 e 5 vão apresentar o nosso Senhor Jesus como o foco das orações, simplesmente porque ele é o único digno. Ele é o único digno de ser chamado de intercessor. As nossas orações, elas podem ser apresentadas a Deus apenas por causa de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, ele é o nosso Senhor e ele também é o nosso advogado e o nosso mediador. Somente por meio dele nós podemos fazer como o autor de Hebreus vai falar, nos aproximar confiadamente ao trono da graça. E o próprio Senhor Jesus falou em João 14, versículo 13, eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Então, Calvino aqui ele está preparando uma resposta à prática da intercessão por meio dos santos, né? Como nós falamos anteriormente, esse livro é uma exposição da doutrina bíblica cristã dos reformadores. Então, ele está aqui respondendo às práticas da Igreja Católica de fazer a intercessão por santos. Ele mostra aqui que essa prática diminui a obra de Jesus Cristo, diminui o valor, a importância, diminui o papel que Jesus Cristo tem no plano da salvação. Ele é o nosso único intercessor. E aqui ele também vai concluir falando que, como Paulo orientou em Efésios 6, 18 e 19, e escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 2, versículo 1, os santos, ou seja, os crentes, eles devem interceder uns pelos outros. O fato de Jesus Cristo ser o nosso único intercessor não quer dizer que nós não devemos orar uns pelos outros. Quer dizer que todas as nossas súplicas, todas as nossas intercessões, todas as nossas orações, elas ocorrem por meio de Jesus Cristo, não por meio de um ou de outro. Ele fala aqui até de uma forma muito veemente no final dessa explicação toda, falando que Deus, né, que diante de Deus, Jesus Cristo ele é o único intercessor, né, e ele é suficiente, dizendo aqui que nós não precisamos, né, da intercessão de Jorge, Hipólito e outros fantasmas. Então é assim que ele coloca de uma forma bem intensa, inclusive, se posicionando aí contra essa prática. A sexta sessão, Calvino faz um estudo sobre os tipos de oração, vai falar dos votos, das súplicas, das petições e das ações de graças. E ele vai tratar de outros assuntos práticos também, como oração pública, oração em secreto em particular, o uso de línguas diferentes, o uso de música, a necessidade da constância na oração, a aplicação durante os cultos e tudo mais. Essa sessão, junto com a sessão 7, serão alvo de um outro vídeo, tá bom, meus irmãos? E aqui, só para a gente já introduzir um pouco o assunto também, a sétima sessão, que é a maior, ela traz uma exposição da oração do Senhor, né, conhecida como Pai Nosso pela gente. E para aqueles que não quiserem esperar até o próximo vídeo sair, na nossa biblioteca digital, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, nós temos um autor, Arthur W. Pink. Temos um livro gratuito dele, né, na pasta de livros gratuitos, na subpasta oração, os irmãos podem encontrar, que é justamente uma exposição do Pai Nosso. Tá? Então, só para a gente colocar em linhas gerais e já encerrar esse vídeo, Calvino vai falar que a oração no Pai Nosso, né, ela, apenas passando aqui em linhas gerais, ela ressalta a bondade de Deus, né, que ela revela, né, a bondade de Deus e ressalta. Ele divide, né, além das 6 petições
da oração do Pai Nosso. Ele divide em duas partes, né? Sendo uma delas sobre a glória de Deus e outra sobre a salvação do homem. E aí ele vai concluir dizendo que a oração ela abrange tudo que nós podemos e devemos pedir, né? De acordo com a palavra de Deus, e mostrar que isso não quer dizer que nós não podemos orar com as nossas próprias palavras, né? Pelo contrário, nós devemos novamente ter a oração do Senhor como um princípio do que nós podemos, do que nós devemos orar, suplicar, pedir a Deus. E aí já fica uma orientação também, uma dica, né? Uma prática muito saudável, que é você orar conforme as Escrituras, você orar trechos das Escrituras Sagradas e também estudar nas Escrituras quais são as orações que estão descritas, que estão relatadas dos grandes homens e mulheres de Deus que tiveram as suas vidas registradas, e alguns deles inclusive com as suas orações relatadas na íntegra, né? Por fim, chegamos aqui à última sessão desse livro, né, onde ele traz algumas regras gerais, né, que devem ser cumpridas sobre a oração. Não são regras específicas como da sessão da terceira sessão que nós já estudamos, mas são questões aí de caráter mais geral. Ele menciona a importância de nós termos uma certa rotina de oração, porque ele fala que é importante para nós disciplinarmos a nossa mente, para nós não cairmos na preguiça, né? Então, se a gente for fazer a comparação aí com o exercício físico, né, não seriam sessões de uma sessão intensa de musculação. Seria como se fosse aí você fazer algumas flexões rapidamente, no caso aí, para a gente ter essa analogia, né? Ele fala aí dos momentos de você acordar, no momento de você se alimentar, no momento de você se recolher para dormir. Ele diz que você ter esses momentos aí como momentos em que você vai orar são pontos importantes da rotina que vão exercitar a sua mente para sair daquela preguiça que ele já mencionou no texto, né? Que vão te levar à oração, e que principalmente, né, que você faça isso da mesma forma que faz todas as orações, buscando a Deus com a mente disposta, né, a realmente se empenhar pela disciplina espiritual da oração, seguindo as orientações, né, que são derivadas da palavra de Deus, e buscar a vontade de Deus, não somente, claro, né, nesses momentos, mas sempre cumprindo o mandamento de orar sem cessar, e especialmente todas as vezes que as ansiedades da vida e as pressões estiverem batendo as portas, para que isso não se acumule, mas sim que seja resolvido, levado a Deus, que é o nosso provedor, que orienta que nós lancemos, né, na pessoa de Jesus Cristo as nossas ansiedades e as nossas incertezas, as nossas fraquezas. É para isso que a oração serve, né, meus irmãos? E aqui ele conclui dizendo que cumprir esses preceitos vai acarretar em uma disposição maior a perseverar, a não desanimar e a esperar em Deus, que é o Senhor amoroso, todo-poderoso. Ele vai falar aqui no último capítulo que a perseverança ela é necessária para que a oração tenha resultados. Então, isso vai envolver até mesmo aquelas orações que aparentemente não são respondidas, né? Ele cita 1 João 5,15 como algo que de fato nós recebemos pela fé. O autor bíblico diz: se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E aí ele vai encerrar esse livro. Mesmo quando Deus não atende a nossos pedidos, ele os ouve e é favorável às nossas orações, para que nossa esperança, baseada na sua palavra, nunca seja desapontada. Nossa oração, nosso desejo é que o estudo desse livro, que a gente recomenda aqui, seja bênção na sua vida, te edifique,
e te impulsione, te aponte para uma vida de oração correta, conforme a palavra de Deus estabelece, e que você receba todas as bênçãos do nosso Deus maravilhoso, Salvador, Provedor, através dessa disciplina maravilhosa que Ele instituiu para a vida do cristão. Deus te abençoe.